boa noite. Mais uma vez ao vivo aqui com você no seu programa de saúde. Hoje vamos falar sobre um tipo de câncer altamente frequente entre homens e mulheres do mundo ocidental, que é o câncer de intestino ou câncer de cólon ou de reto. Nosso convidado é o Dr. José Paulo Moreira. Boa noite, doutor. Prazer tê-lo aqui. O Dr. José Paulo vai falar sobre as formas de tratamento, porque esse é um câncer tratável, mas se for diagnosticado precocemente, é claro. E uma vez que ele já está em estágio avançado, o que pode ser feito? Qual é o índice de sobrevida desse paciente? Daqui a pouco a gente fala com o Dr. Zé Paulo. Segunda entrevista da noite, eu quero começar a falar também sobre outro tipo de saúde, não só do nosso corpo, mas a saúde do governo, a saúde do Estado. Na verdade, eu tenho assim, muita vontade de começar a trabalhar no programa algumas questões que nos levam a desenvolver o espírito crítico com relação aos nossos políticos, porque daqui a pouco nós vamos ter eleições novamente. O tempo que a gente vive hoje é um tempo histórico, em que as denúncias estão sendo reveladas, estão sendo denunciadas. Não é que nunca houve corrupção, não. Sempre houve demais no nosso Brasil, desde aquele escândalo dos anões, é uma atrás da outra que a gente fica sabendo, né? E o que a gente nem fica sabendo. Mas, enfim, é uma tremenda de uma saia justa para o governo da Dilma, para o governo do prefeito Paulo Garcia. Eles têm tido algumas reações diferentes no tratamento dessas situações. Então, a gente traz o economista, advogado Bruno Fleury, que é um amigo antigo, que eu adoro, amo de paixão, e ele faz uma análise crítica muito interessante, e é isso que eu quero que ele nos ajude a fazer de nós pessoas que pensem um pouco mais além do que simplesmente os fatos, como a gente ouve. E, de repente, a gente começa a trabalhar melhor nas eleições para fazer um Brasil melhor. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Alone on the sea, you became the light on the dark side of me. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta com o Dr. Zé Paulo Moreira, ele é coloproctologista e hoje a gente vai falar sobre câncer de intestino. É verdade, doutor, que esse realmente é um câncer, está entre o terceiro no mundo ocidental, mama, pulmão e intestino? Aurélia, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir licença para agradecer a oportunidade de estar participando aqui do seu programa, né? A gente tem acompanhado já de muito tempo a sua luta. E eu acho que você realmente, na verdade, merece até uma homenagem, porque, afinal de contas, todos esse tempo difundindo, esclarecendo para a nossa população as dificuldades do dia a dia no ponto de vista da saúde, eu acho que realmente não é uma tarefa muito fácil. Só pessoas especiais que conseguem difundir essa ideia para frente, né? Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o câncer de intestino, né? Eu acho que foi uma oportunidade muito boa de a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, porque o câncer de intestino, a gente tem observado já nos últimos anos um aumento cada vez maior na sua incidência. Chega a ser até um pouco preocupante, né? Nós que estamos lá na faculdade já há alguns anos, se a gente for fazer um comparativo de 20, 30 anos atrás na faculdade, nossa enfermaria lá no Hospital das Clínicas, a gente praticamente naquela época só atendia paciente chagásico. Se você tiver a oportunidade hoje de visitar a nossa enfermaria, a realidade é outra. A grande maioria dos pacientes internados no Hospital das Clínicas, no nossa enfermaria de coloproctologia, são pacientes portadores de neoplasia, de câncer coloretal. Lá na faculdade você coordena o setor de residência? Nós fazemos parte do staff do serviço de coloproctologia. Nós somos um dos professores do serviço, né? E atualmente eu coordeno, na verdade, o ambulatório do serviço de doença inflamatória intestinal. Nós somos lá 7 professores dentro do grupo.
e cada um concentra mais a sua atividade em determinada patologia. É só um parênteses para a gente voltar. Essa doença inflamatória seria de verticulose? A doença verticular é uma doença inflamatória intestinal. Depois eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem. Tá. Vamos Mas, falar. enfim, hoje, então, a realidade lá do HC... É muito diferente. É bem diferente. Nós estamos... a incidência está aumentando. Eu acredito... É uma doença do mundo moderno? Exatamente. Eu acho que, como o Brasil, como todos vocês estão observando, a gente percebe claramente que o país está crescendo, está se desenvolvendo, está se industrializando. E eu acho que essa situação de crescimento econômico, de a população com maior acesso a produtos mais industrializados, provavelmente deve ter um papel importante nesse aumento da incidência. O estresse tem relação com isso também, doutor? Acredito que o estresse não é uma relação direta, não. Nós teríamos outros fatores mais importantes que poderiam ser considerados. Vamos, então, falar sobre as situações de risco para o câncer. Já que é uma doença do mundo moderno, a gente pode prevenir, né? Isso. Com certeza. Isso. Então, vamos falar das situações de risco Eu acho que, importante. de repente, a gente pode evitar? O câncer de intestino, você falou em prevenção, eu acho que é a coisa mais importante quando nós vamos falar de câncer de intestino. Existem estatísticas, dependendo do momento que você faz o diagnóstico dessa lesão, você atinge até 98% de cura. Ou seja, um diagnóstico precoce para o câncer coloretal, nós temos condição de oferecer um índice de cura altíssimo, ao contrário de outras lesões, com certeza, como pâncreas, pulmão, que nós sabemos que são cânceres de natureza muito mais agressiva, com prognóstico ainda reservado. Mas eu te pergunto, doutor, já que ele é tão curável assim, esse tempo de desenvolvimento do câncer, ele é lento, ele é rápido. Esse tão curável me dá quanto tempo de diagnóstico precoce? Boa pergunta. Não é que ele é tão curável. Eu acho que com o avanço da medicina, nós estamos conseguindo detectar as lesões mais precoces, né? E, consequentemente, nós estamos atingindo esses índices altos de cura, né? Com o advento da colonoscopia, que é um exame que a gente utiliza para examinar o intestino, nós temos condições de detectar os pólipos, que são as lesões pré-cancerígenas. Então, os pólipos são um dos fatores de risco. Isso. Me fala o que são pólipos. Pólipos são pequenos, crescimento anormal da mucosa intestinal. Para entender melhor a nossa população, você tem um crescimento anormal e adquire a característica de uma pequena verruga no interior da luz do intestino, né? E o pólipo, ele tem esse potencial ao longo dos anos. Os estudos falam que a partir de entre 5 anos e 10 anos é o período mais ou menos aproximado, que uma lesão polipoide pequena, ela vai crescendo, vai se expandindo, se torna uma úlcera e, consequentemente, pode virar E qual a razão do aparecimento de um pólipo, doutor? Seria, assim, de repente, uma lesão mal curada? Qual o motivo do aparecimento de um pólipo? O pólipo é uma lesão que tem uma origem genética, é uma alteração da genética da célula do indivíduo e, consequentemente, a sequência de crescimento se torna anômala, né? Por que se torna anômala? Algum fator exógeno, alguma reação ionizante, algum efeito assim de interferência externa como uma dieta. Nós sabemos que dieta rica em proteínas ou dieta rica em gorduras, o indivíduo sedentário, o indivíduo tabagista, são fatores predisponentes. Nós estamos em Goiás, Aurélio. Você provavelmente já viu um dia o fazendeiro tirar o leite na fazenda às 4 da manhã. Se a gente não ferve esse leite... O apojo? Se a gente não ferve o leite, 7 horas da manhã o leite já está talhado. Como é que nós vamos explicar hoje no supermercado um leite dentro de uma caixinha, fora da geladeira, ficar 5, 6 meses armazenado ali? Então, realmente, eu acho que o produto químico, esses estabilizantes, tem um papel importante. Prova é que na América do Norte, na Europa, a incidência de câncer de intestino é muito alta, né? Que coisa, né, doutor? Bom, pólipo, então, seria um fator agravante. Alimentação rica em gordura e proteína foi uma das coisas que você citou, que eu anotei aqui. Isso. Tá. Rica em gordura, a gente sabe o quanto que todos os alimentos, se você for olhar no rótulo ali, ó, você pode saber
exatamente a quantidade de gordura que você está consumindo, fora aí as carnes, que o brasileiro adora fazer o seu churrasquinho e é uma coisa, acaba sendo frequente, a gordura. A gente já sabe, esses dias o doutor Heitor Rosa, que é até da sua própria clínica, não é? Falou sobre o fígado, gordura no fígado. Me fala do papel da gordura no intestino. Essa é uma pergunta boa também, olha. Eu acho que você caprichou nos questionamentos. Existem estudos que mostram que o indivíduo que tem intestino preso, ele tem, provavelmente, não tem nenhuma evidência científica ainda, mas existe uma tendência de se pensar que o intestino preso predispõe ao câncer intestinal. Qual que seria a explicação dessa situação? O fato de ficar as fezes em tempo maior em contato com a mucosa do colo, provavelmente estaria agredindo, favorecendo a gênese da doença, né? Subsais biliares, gorduras saturadas, gorduras insaturadas. Essa exposição crônica, permanente e longa, ela teria essa potencial de desenvolver a doença no indivíduo que tem intestino preso, por exemplo. Tanto é que a gente recomenda aos pacientes a importância de uma dieta rica em fibras. Uma dieta rica em fibras, um indivíduo fazendo uso de 25, 30 gramas de fibra por dia, ele normaliza a função intestinal dele, quase sempre. E, consequentemente, nós poderíamos estar evitando, então... E lembrando que não adianta a pessoa se entupir de fibra se ela não bebe água, né? E aí o efeito é contrário. Exatamente. Intestino preso, nós temos uma tríade. É dieta pobre em fibras, é o sedentarismo, aliado muitas das vezes a um fator psicológico, psiquiátrico, um indivíduo muito estressado, muito ansioso, enfim, essa tríade aí, ela tem uma influência muito grande. É tão interessante, porque todo mundo sabe tanto sobre o intestino, que é impressionante o porquê que as pessoas ainda tratam tão mal o seu próprio intestino. Porque todo mundo sabe o que faz o intestino funcionar bem. No entanto, as pessoas mantêm uma alimentação errada, bebem pouca água, né? Incrível, porque o intestino, você estava me explicando agora há pouco, que não é, esses dias, eu estava até te perguntando se a mucosa do intestino ela tem um poder de absorção maior do que o resto, a mucosa do restante do corpo. Você falou que não, porque no caso de absorção dos alimentos, porque a gente falou também que a anemia pode ser uma das causas do câncer de intestino, não é isso? Não é que é a causa, né? O indivíduo portador de câncer de intestino, a gente tem que ficar atento com os sintomas desse paciente. Então, é aí que vem a importância do diagnóstico precoce mais uma vez. O indivíduo, a população, tem que ficar atento com seus sintomas. E quais são os dois principais sintomas? É o sangramento e a alteração do hábito intestinal. Então, o indivíduo que sangrou, é muito importante, existe uma tendência a pensar, não, sangrou é doença hemorroidária, é o que todo mundo pensa, minha hemorroida está sangrando, minha hemorroida está sangrando. E às vezes não procura um atendimento, uma análise, um exame mais adequado para confirmar essa suspeita de doença hemorroidária. Porque muitas das vezes não é hemorroida, nós podemos ter uma fissura, um pólipo e até mesmo câncer coloretal. E a alteração do hábito intestinal é outro sintoma que nós temos que estar muito atento. O indivíduo que a vida inteira teve um hábito intestinal normal, evacua uma vez ao dia, de repente ele começa a ter uma diarreia, de repente ele começa a ter uma distensão abdominal e uma obstipação, ele altera a diarreia com obstipação, isso aí não é normalmente um sintoma funcional, precisa ser investigado. A anemia, como você me perguntou, anemia, para a gente correlacionar a anemia com câncer, nós temos que imaginar que aí nós estamos diante de uma situação de uma lesão, de uma doença um pouco mais avançada. Porque aí a doença vai começar a expandir, a lesão começa a, entre aspas, enraizar na parede do intestino, com possibilidade de enviar células metastáticas à distância. E aí que vem a segunda momento dos sintomas, que é a anemia, é fraqueza, é perda de peso. Então a anemia é um sintoma que, infelizmente, se ela já existe, a gente tem que imaginar que se estiver relacionado ao câncer, nós poderemos estar diante de uma doença mais avançada. Ok, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre tratamento. Uma vez foi diagnosticado o câncer do intestino, o que fazer? É claro que a gente vai dividir o tratamento entre o início, um tratamento que é quando é diagnosticado no início e quando é diagnosticado mais tardiamente. Mas tudo tem solução, né? Às vezes tem, né, doutor?
Porque quando é avançada, a coisa já fica complicada, né? Infelizmente ainda... Assuntos para daqui a pouco, depois do intervalo. E daqui a pouco vem Bruno Fleury, nosso economista, para fazer uma análise política e econômica aí da situação do governo federal e do governo municipal. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta, nosso convidado é o Dr. Zé Paulo Moreira, ele é coloproctologista, nós estamos falando sobre câncer de intestino, falamos aí sobre causas, sinais, e que você pode desconfiar do aparecimento do câncer. Doutor, uma vez que a pessoa está com algum problema e vai procurar um especialista, como é que é feito o diagnóstico? Você falou da colonoscopia. Me fala um pouquinho sobre a colonoscopia, que tipo de exame é esse e a partir de quando toda a população deve estar com esse exame em dia? A colonoscopia é uma endoscopia do tubo digestivo, só que a via de acesso é por via anal. Então a gente introduz o aparelho por via anal, sobre a ponta do aparelho tem uma câmera, essa câmera emite uma imagem para um monitor, e a gente tem toda uma visão direta da luz do intestino. E o paciente pode estar sedado, né? É um exame que leva muito desconforto, né? O indivíduo ele tem que ser sedado. Do desconforto, a coisa do constrangimento. Então, de repente, ele estando sedado é mais fácil. Né? E muitas das vezes a gente até pede o auxílio de um anestesista, dependendo da idade do paciente, se existe alguma doença associada. Porque é um exame que pode levar a algum grau de desconforto, pode levar a algum efeito colateral, como alterar a frequência cardíaca, alterar a frequência respiratória. Então, é um exame que precisa ser muito bem monitorado para você diminuir os riscos de complicações desse procedimento. E esse é o exame mais importante do intestino? Eu diria, você poderia dizer se esse significa para o intestino o mesmo que a mamografia significa para a mama? Eu tenho a impressão que a correlação ela é muito semelhante a essa ideia mesmo. Existe um outro tipo de procedimento, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que já foi muito difundida há alguns anos atrás. E que ainda, em algumas situações, a gente observa as solicitações de alguns colegas, e que nós, dentro da nossa especialidade, nos dias de hoje, avaliando a experiência acumulada ao longo desses anos, hoje nós temos um pouco de reticência em indicar, assim, de rotina, a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Por quê, doutor? É um procedimento, Aurélia, que leva a algumas dificuldades em determinadas situações. Ele tem muito falso positivo. É o mesmo que enema opaco? Não, o enema opaco é outro procedimento, é outro exame. É um exame radiográfico, em que você injeta um contraste por via anal e o paciente vai em frente do radiografia e faz as imagens. Mas a gente estava falando também que é um exame também que pode dar positivo, negativo, não estando de acordo com o paciente, né? Qual que é a nossa intenção quando nós estamos falando em prevenção? É a detecção de lesões precoces, lesões pequenas. E o enema opaco, infelizmente, quando nós estamos falando de lesões de 1 centímetro, de meio centímetro, às vezes ele passa desapercebido na análise do exame. Mas, enfim, colonoscopia, ela deve ser feita de quanto em quanto tempo para alguém que não tem antecedentes familiares e para alguém que tenha antecedentes familiares? É uma pergunta para responder, assim, muito complexa, viu, Aurélia? Mas vamos tentar resumir uma ideia aqui. A colonoscopia, nós temos que definir qual que é o grupo de risco daquele indivíduo. Indivíduo de baixo risco, de médio risco e de alto risco. O que é um indivíduo de alto risco? É aquele que tem mais de 50 anos, é indivíduo que já foi retirado um pólipo do seu intestino, ou que ele tem um parente de primeiro e de segundo grau que já foi portador de um câncer coloretal,
aquele indivíduo que está com sintomas que estão chamando a atenção, com alteração do hábito intestinal, sangramento. Nossa, então, nessa situação, a colonoscopia ela é imperiosa, nós não temos dúvida de indicar a realização do exame. Uma das grandes vantagens da colonoscopia justamente é de detectar essas lesões pequenas e no mesmo procedimento já fazer o tratamento delas. Entendi. Mas esse não é o exame que se faz de primeira, né? A pessoa tem a desconfiança de que algo não vai bem no intestino ou simplesmente vai fazer um check-up. Qual que é o primeiro exame que se faz? O exame clínico? Com certeza. Né? O primeiro passo é uma história, uma conversa bem feita com o paciente para você formular uma hipótese diagnóstica. A partir daquele momento que você suspeitou da possibilidade, qual que é o próximo passo? É um exame físico correto, que envolve o exame proctológico, o exame de toque, o exame de inspeção. O toque retal, que muitas das vezes vira essa seara de pudor, de piadas, mas é um procedimento de muita importância. Em torno de 40% dos cânceres do intestino e do reto estão localizados no reto. Consequentemente, eles são alcançáveis ao toque. Então, 40% você disse? Em torno de 40% das lesões se localizam no reto. Então, o médico assistente ele tem condições de diagnosticar precocemente esse indivíduo. É muito comum, por exemplo, Aurélia, na faculdade, infelizmente, nos dias de hoje, já nós estamos no ano de 2011, paciente que chega no ambulatório, doutor, eu estou tratando da minha hemorroida já tem quase um ano. Aí você questiona para esse indivíduo, mas o senhor já foi examinado? Não, nenhum doutor nunca me examinou. Olha. Então aí que vem a importância, a gente frisa muito lá para os nossos alunos, os residentes. O toque retal é um exame que não pode ser abolido e desmerecido. Mas isso acontece em um grupo social específico ou não, doutor? Não. Só entre as pessoas mais humildes? Eu acho que está difundido na população. O toque retal, infelizmente, nós estamos num estado agropecuário, ainda é um tabu numa porcentagem alta da população. Tem uma coisa também, pelo toque você consegue perceber um tumor mesmo em estágio bem pequenininho, né? Com certeza, principalmente essa experiência do examinador já foi mais relevante. Né? E uma vez, vamos dividir o tratamento? Tratamento quando o diagnóstico é feito precocemente e quando é feito mais tardiamente. Vamos falar primeiro precocemente. Uma vez que você consegue observar ali alguma alteração, você encaminha o paciente para a colonoscopia e ali você já tem um diagnóstico já preciso ou é necessário ainda fazer um diagnóstico através da biópsia? Exatamente. Então, durante a colonoscopia, se o examinador, o colonoscopista, deparar com uma lesão pequena, um pólipo, esse pólipo deverá ser ressecado. Esse encaminha toda essa lesão para estudo anatopatológico, para avaliar se esse tratamento, esse procedimento, já pode ser considerado curativo. Essa ressecção é feita em ambulatório mesmo? A nível ambulatorial. Anestesia faz... É o mesmo procedimento durante a colonoscopia, deparou com o pólipo, já faz a ressecção da lesão. E aí é câncer? Sim. Se o laudo do anatopatológico mostrar que se trata de um câncer, aí sim, a conversa já muda. O tratamento endoscópico normalmente ele não foi eficiente. Então o paciente deverá ser encaminhado para tratamento cirúrgico. O tratamento do câncer coloretal, na grande maioria das vezes, ele vai ser cirúrgico. Você retira ali o pedaço do intestino ou só faz a raspagem? Ou por garantia já se faz ali uma ressecção, tira um pedaço ali? Com certeza, Aurélia, a gente quando vai tratar câncer, a gente tem que imaginar uma cirurgia oncológica. Uma cirurgia oncológica envolve uma ressecção ampla. Nós não vamos só retirar aquela cunha ali e uma raspagem, como você mesmo colocou. Tem que ser ressecado um segmento intestinal mais longo, com toda aquela cadeia ganglionar que está envolvida naquela região, para você proporcionar esses altos índices de cura. É porque ali na vizinhança pode ter células cancerígenas, exatamente, os né? gânglios. Os gânglios são a célula cancerígena do intestino, o primeiro lugar que ela vai se alojar são nesses gânglios da região. E para onde ele se espalha de preferência? De preferência para os gânglios. Em seguida, o primeiro órgão, os gânglios linfáticos.
Na sequência, a disseminação torna-se mais ascendente, então vai para o fígado. Um câncer linfático, ele sempre tem o seu início no intestino? Não, de maneira nenhuma. Não tem nada a ver, não. Pode ser em qualquer lugar. Os vasos linfáticos são vasos que disseminam doença. Entendi. Câncer de mama, o vaso linfático de mama dissemina para axila, dissemina para os outros órgãos, para coluna. Porque eu estava querendo entender o câncer do menino lá, daquele bonitão lá. Está com Janequine. O Janequine, mas ainda vou estudar um pouquinho e trazer alguém aqui. Doutor, aí, quando se faz a retirada de um pedaço do intestino, mesmo assim, esse paciente, mesmo no estágio inicial, ele teria que ser submetido a uma quimioterapia ou radioterapia, ou não? Ele está livre, se for no início, da etapa inicial? Na fase inicial, a gente não indica normalmente a quimio e a radioterapia. Depois que você analisa a peça cirúrgica, confirmou que é um estágio inicial, não tem nenhum gânglio comprometido, normalmente não se indica a quimioterapia. E consegue Existe um protocolo rigoroso de seguimento pós-operatório, através de exames, através de exames de imagem, exames de sangue. E aí, em cima desse acompanhamento, nós vamos decidindo as condutas posteriores. Entendi. E quando se descobre tardiamente, aí já faz parte, a químio, a rádio já são parte exatamente. Quando nós temos, por exemplo, linfonodos comprometidos, nós já estamos diante de uma doença sistêmica. Entendi. A doença não está mais localizada exclusivamente no intestino. Então, nós precisamos complementar o tratamento através de quimioterapia. Entendi. Radioterapia nós só indicamos para câncer de reto. Câncer de intestino grosso não tem indicação. Quando é descoberto tardiamente, a incidência de cura é baixa, né? É aquela classificação que nós estávamos comentando da análise da peça cirúrgica no pós-operatório. Se nós temos gânglios positivos, a chance de cura já cai para algo em torno de 40%. Então a situação fica um pouco mais dramática. E dói? É um câncer doloroso? A doença metastática, ou seja, se você trata o indivíduo, resseca o intestino, no pós-operatório é detectada uma recidiva. Uma recidiva na bacia, uma recidiva na coluna. Aí sim, nós temos condições de, vamos encontrar situações de dor. Entendi. Então, antes da gente terminar esse assunto sobre câncer de intestino, eu só quero te perguntar uma coisa, doutor, porque uma pessoa que eu conheço está com doença diverticular do sigmoide. Isso é uma coisa que pode... Qual é a evolução desse problema e como evitar a evolução desse problema? A doença diverticular do sigmoide é outra doença que também nós temos observado incidência muito alta. Mas não tem nada a ver com câncer de intestino, exatamente, é o que nós vamos comentar. Não tem nenhuma relação com câncer coloretal. É uma doença da modernidade. É aquele indivíduo mais jovem. Quando a gente fala jovem para doença diverticular, nós estamos falando de 50 anos, 55 anos. Geralmente ele é tabagista, ele é estressado, faz pouca atividade física, geralmente ele é obeso. E essa situação, esse ambiente favorece a formação dessa doença, o desenvolvimento dessa doença. Que são saculações, nada mais são do que saculações que formam na parede do intestino. Assim, para a gente entender, é como se fosse na parede do intestino alguns aneurismas. Pequenos aneurismas. É como se na parede do intestino alguns locais tivessem uma certa fragilidade. Isso. Onde ali se formam os papinhos e o risco disso estourar e caírem as fezes na cavidade abdominal. Exatamente. Aí nós vamos ter uma diverticulite. Né? Que é o que teve Tancredo. O indivíduo pode ser portador de doença diverticular, ou seja, os divertículos estão lá, mas não estão inflamados. Igual o apêndice. Entendi. O apêndice inflamou, apendicite. E o controle se faz com dieta? Principalmente. É o estilo de vida. Estilo de vida e dieta rica em fibras, são as principais medidas. Por que essas pessoas que têm uma doença diverticular leve ou moderada não podem comer, por exemplo, alimentos que contenham sementinhas, tipo melancia, nós temos tomate. Preocupação maior para essas sementes maiores, né? Semente de laranja, de melancia, que elas podem adentrar
o orifício do divertículo e causar uma inflamação local. Entendi. E causando essa inflamação seria mais... A diverticulite, com risco de perfuração, a cirurgia, enfim. Para terminar, doutor, ali naquela câmera, eu queria que você desse um recadinho final, porque, como eu falei agora há pouco, o intestino, ele é previsível, ele é altamente previsível. Então, quais são os conselhos que você dá para que a gente mantenha esse órgão que é importantíssimo para a nossa boa saúde aí, bacana, legal, funcionando plenamente? Eu acho que o intestino, a gente tem que tê-lo como um órgão mestre do corpo. Então, ele sofre influências do estresse, influência da falta de atividade física, e uma vez que o intestino nosso não esteja bem, nós não estamos bem com o nosso corpo, né? Eu costumo falar muito para os nossos pacientes, os dois principais remédios que nós temos disponíveis é dieta rica em fibras e atividade física. Com isso, o intestino vai estar funcionando melhor, muito provavelmente. O intestino funcionando melhor, você tem menor distensão abdominal, menor quantidade de gases, você emagrece com atividade física, o joelho não machuca, a coluna não entorta, a pressão mantém-se normal, não surge diabetes. Verdade. Então, eu acho que realmente a gente tem que procurar nos conhecer, como é que é o nosso hábito intestinal e fazer uma vigilância constante. E só para terminar, doutor, estou sem tempo, mas uma pessoa que não tenha problemas intestinais, que ela tenha ali seu intestino funcionando tranquilamente, a partir de que idade ela mesmo assim deve fazer uma visita a um proctologista? Todo mundo deve fazer uma visita ao proctologista a partir de uma certa idade? Com certeza. A partir de que, a nossa anos? recomendação é a partir dos 50, a não ser que se o indivíduo estiver entre os 40 e os 50, e de repente ele tem alguma sintomatologia que chamou atenção. Tá, e 40, 50 anos, seja homem ou mulher? Com certeza. Então tá. Então, obrigada, doutor, adorei. Vamos voltar outras vezes? Vamos lá, vai ser um prazer. Eu que agradeço. Daqui a pouco, Bruno Fleury. Vamos falar aí um pouquinho sobre governo, política, economia. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Bom, nós temos aí o nosso site, que é aureliaguilherme.com.br, e ali você pode entrar, rever as entrevistas, dar suas opiniões, dar suas sugestões também. Por exemplo, agora o nosso convidado é o Bruno Fleury. Ele é economista, advogado. Ele muitas vezes, não sei se você está no Mundo em Nossa Casa, em sua casa ainda, ou já saiu? Isso, temos feito lá várias entrevistas. Todo dia você tem participação lá? Esse semestre não, até o final do ano passado tivemos lá. Então, o Bruno está sempre aí na TV comentando o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, seja na TV, no rádio. E eu estou assim, com muita vontade de formar uma dupla com ele, sabe? E a gente desenvolver um trabalho nesse sentido. Então, a gente está começando aqui e eu gostaria que você desse a sua opinião através do nosso site sobre isso. Você acha que é legal a gente começar a conversar? Não é esse blá, blá, blá que a gente ouve, mas assim, pegando a notícia, pegando o fato e trazendo ele lá de baixo para a gente entender os bastidores. Essa é a ideia. Tá? Então, eu precisava da sua opinião também para ver se a gente está no caminho certo. Recentemente, a gente tem visto aí na mídia um assunto sendo discutido mais do que todos os outros, que é a corrupção, o país vivendo um mar de lama. Aí, de repente, veio a nossa cidade também com essa coisa estapafúrdia, absurda do mutirama. E não só isso, a questão do nosso prefeito também, os escândalos que vêm acontecendo na prefeitura. E a gente vê o nosso prefeito calado,
que ele, que tem fama de ser uma pessoa direita, de ser uma pessoa ética, está aí calado. No entanto, a Dilma já está fazendo um outro papel e que eu queria analisar também. A Dilma veio aí com uma bandeira de querer dar identidade para o seu governo, não ser só apenas uma prolongação do governo Lula. E ela saiu em defesa aí da austeridade, em defesa de uma conduta ética, mas, de repente, o próprio Congresso Nacional dá um jeito de calar a Dilma, de falar, epa, não é bem assim não, calma que você precisa ter governabilidade. Então vamos começar com isso. Mesmo um governante querendo fazer a faxina, querendo varrer essa corrupção horrorosa, ele é obrigado a, de repente, se calar diante de possíveis tropeços que ele teria dentro até da própria bancada sua de situação, Bruno? Olha só, esse é um problema que eu acho que faz esse processo recente de democratização do Brasil. O Brasil tem um processo democrático muito recente, né? Nós estamos vivendo uma democracia, da Constituição de 88 para cá, que é muito jovem. Para muitos parece que já tem um tempo, mas se a gente analisar isso em relação ao que ocorreu já em outras democracias pelo mundo afora, nós estamos começando realmente engateando, tentando acertar. Eu acho que alguns, nós não podemos generalizar também, mas alguns políticos ainda vivem uma realidade arcaica de ter que governar na base do toma lá da cá, da troca, de garantir a governabilidade se realmente os pleitos forem atendidos. Então o desejo, na verdade, de todo parlamentar é ir para o executivo. Como ele não consegue executar obras e ele não consegue se prender à verdadeira missão dele, que é legislar e fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, ele insiste na tese de que ele precisa levar a obra para o município dele, de alguma forma, ou para o estado, ou para a região dele. E isso, se ele é de situação, o trabalho dele é garantir a governabilidade numa situação de troca com o Poder Executivo. Olha, eu aprovo o seu projeto de lei, eu aprovo as suas contas, desde que você me garanta uma cota X do orçamento, que eu vou levar lá para a minha região e todo mundo vai ficar sabendo que fui eu que trouxe. Não é o governo que está executando essa obra. Se não fosse a minha interferência, provavelmente meu município não seria contemplado com isso. E quem está na oposição faz o papel de ficar procurando alguma coisa, porque também não consegue exercer o papel de legislador, mas e nem de fiscalizador das ações do governo, mas de ficar procurando alguma coisa que consiga produzir um fato político que lhe garanta espaço na mídia e principalmente lhe garanta a possibilidade de reeleição, tendo ficado na mídia durante aquele período. Então, esse exercício democrático no Brasil, de oposição à situação, ainda está engatinhando no processo dessas pessoas entenderem o que realmente a população quer. De pessoas que efetivamente pensem no interesse maior da sociedade. E o Poder Executivo, por sua vez, diante dessa realidade que se construiu durante a história, o Poder Executivo vive constantemente refém do Poder Legislativo, a não ser que o governante seja uma pessoa de alto carisma. E mesmo essa pessoa de alto carisma, como foi o presidente Lula, em determinados momentos ele acabou tendo que ceder, teve que negociar, teve que entregar algumas coisas para poder se manter à frente do processo. Então, isso acontece e a gente tem visto isso em estados, municípios. Nos municípios, essa situação é um pouco mais fragilizada. Por mais que maior que seja a liderança do prefeito do município, ele acaba sucumbindo à pressão da população, até porque está mais próximo do povo. E as câmaras de vereadores, normalmente, quando caçam prefeitos, caçam não porque estão querendo moralizar, mas porque tiveram interesses contrariados. Assim, o interesse nacional, ele não está acima do interesse partidário. Em hipótese alguma. Ali, voltando, antes da gente falar do governo municipal, ali na Dilma, vamos voltar para o governo federal, ela ensaiou ali sair na frente, colocando à frente o interesse nacional. Mas você acha, por exemplo, que se ela continuasse com esse discurso de faxina e de repente começar a vasculhar mesmo o que está acontecendo de corrupção
no seu governo, ela dificilmente conseguiria fazer uma reforma política, que é uma coisa que absolutamente ela não vai necessária. conseguir aprovar nem, porque ela não tem nem o a carisma, legislação orçamentária. porque ela não tem o carisma do Lula, ela não está fazendo Se ela continuasse isso bem, né? nesse ritmo, ela não conseguiria nem aprovar uma indicação para uma agência reguladora. Não conseguiria indicar uma pessoa que precisasse de votação no Congresso. Então a situação dela é muito delicada. Ela está sendo, de um lado, pressionada pela mídia e opinião pública. E eu acho que ela tem vontade realmente de fazer isso, ela tem demonstrado essa vontade de fazer algumas mudanças que fossem difíceis, até porque muitas dessas pessoas que ela recebeu, ela foi obrigada a engolir, na medida em que foram, boa parte dessas pessoas, ou vieram do governo Lula, ou foram indicadas pelo próprio presidente, que não conseguiu se manter olha, venceu seu mandato, agora vai para a aposentadoria, deixa o outro governar. E ele ficou o tempo inteiro, fulano, Beltrano, tal, o próprio ministro da Defesa, o Nelson Jobim, foi indicação pessoal do Lula, mantém ele lá. Quer dizer, o ministro não estava confortável no governo, então não saiu por corrupção, saiu porque falou alguma coisa a mais. Mas os que realmente, qual é a situação da Dilma nesse momento? Ela está pisando em ovos, porque ela não pode ir além do que realmente... Existe a pressão da sociedade, ela precisa dar um jeito de resolver o problema para dar uma satisfação para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, ela não pode perder o apoio político de partidos importantes que lhe dão sustentação. Por isso que a pressão, ela ficou sem o PR e a situação já ficou numa situação difícil. Tentou buscar o PR de volta, aquela situação toda, o PR já se declarou independente, mas se isso acontece com um partido grande como o PMDB, e é onde hoje nós estamos vendo focos graves de corrupção no Ministério da Agricultura, por exemplo, ela teve o maior cuidado. O que aconteceu ontem lá, na solenidade de posse do novo ministro da Agricultura? Um verdadeiro desagravo público ao ministro que estava saindo. Ele foi tremendamente elogiado, a ministra fez faltou colocar uma banda de música na porta do palácio e entregar a ele uma comenda para serviços prestados à nação. Bruno, parece que não vai acabar nunca isso, porque dessa forma, você está vendo aí em casa, você que está em casa, dessa forma não vai ter como trabalhar um pouco da moralidade nesse país, porque uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra o tempo todo. Por exemplo, você quer arrumar aqui, mas você não pode arrumar porque você depois vai ter a negativa dessas pessoas na sua governabilidade. Muito difícil. Você estava falando que no governo municipal isso funciona um pouco diferente, isso seria um pouco mais fragilizado. Por quê? Exatamente porque o prefeito é muito próximo da população, ele está mais próximo. O município é onde as coisas acontecem, evidentemente. Lá no governo federal, as pessoas ficam observando aquilo pela televisão, vendo o que está acontecendo. O Congresso Nacional é uma coisa distante, Brasília é meio uma ilha da fantasia, né? As pessoas, a gente não vê, por exemplo, as pessoas saírem em marcha para Brasília, para fazer, e acho que isso é uma falha ainda, porque a gente vê isso no mundo inteiro acontecendo. Você acha que o pessoal não vai lá protestar na frente do Congresso para dizer, olha, vamos acabar com isso. Então, mas no município isso acontece com muita facilidade. E no município acontece, a gente tem visto em vários municípios aí, os prefeitos saírem, nós vimos agora lá em Campinas, né, os prefeitos, a população vai. Por quê? Porque ela sente aquilo. É o cara que passa na rua, ele vê o prefeito, ele vê o vereador. A questão da proximidade, né? Tá fácil dele ir na Câmara Municipal, chegar lá e ir para a Câmara, igual aconteceu no dia do problema lá do Mutim, apesar de algumas pessoas terem sido levadas pelos próprios partidos. Mas as pessoas conseguem chegar próximo do vereador e chegar próximo do prefeito. Então é mais fácil você exercer o seu direito de cidadão de contestar e criticar e exigir mudanças de procedimentos e de hábitos. Isso em cidades menores acontece isso com muita facilidade e a gente tem visto vários prefeitos caírem em função dessa pressão da população. No governo federal a coisa está mais longe, a gente fica vendo por aqui, mas o que tem movido muito também essa questão são as redes sociais, né? Eu acho que elas têm exercido um papel muito importante nesse processo. Mas talvez ainda com uma certa timidez no nosso caso aqui. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre, por exemplo, a gente tem visto a população se manifestar no caso das corrupções aí, mas a gente não vê os caras pintados na rua como a gente viu alguns anos atrás, na época do Collor. Será que a gente poderia ajudar a própria governabilidade, a gente poderia mudar esse panorama nojento e que parece, quando a gente olha para o futuro, parece que a gente não enxerga muito, justamente por causa desse toma lá, dá cá.
E aqui, esse silêncio do Paulo Garcia, o que isso pode representar para a sua própria carreira política? Porque já já a gente tem outra eleição. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. São 20 horas e 52 minutos, seu programa Boa Vida ao vivo está no ar, a gente está conversando com o Bruno. E antes, eu queria só te lembrar que a gente falou sobre o câncer de intestino e a gente falou sobre a necessidade de prevenção. E quando a gente fala prevenção, a gente fala em check-up. Check-up que você faz pelo menos aí de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses, que seja de ano em ano, mas que você deve fazer. Check-up laboratorial a gente faz no Núcleo, porque o laboratório Núcleo é o laboratório que mais cresce no estado de Goiás, é o laboratório que mais investe em equipamento. E equipamentos de ponta mesmo. Hoje nós temos equipamentos aqui fantásticos. A gente tem, por exemplo, o Imunolab, que é para quem tem alergia, que faz 850 tipos de testes diferentes de alergia, de alérgenos, por minuto. Incrível, sem a mão do homem tocar nada ali, é tudo automatizado. Isso sem falar no Advia 1200 também, que é um outro equipamento que eles compraram agora, carésimo, mas que eles investem mesmo, que faz 1.200 exames diferentes por minuto. É uma loucura. Então o núcleo está crescendo e nem é só isso não, ele te dá muita comodidade no atendimento. Aberto sábado, domingo, feriado, você chega lá, é atendido ali na Matriz, na Rua 7, no setor oeste. E são mais de 17, se não me engano, unidades espalhadas pela cidade. Núcleo é o seu laboratório. O Dr. Cid, que é um dos diretores, vem aqui semana que vem para falar sobre andropausa, hein? Então você que é homem e você que é mulher que gosta do seu homem, vocês devem ficar espertos que a gente vai falar sobre andropausa. Eu converso agora com o Bruno Fleury, ele é economista, advogado. O Bruno sempre faz uma reflexão crítica sobre os assuntos mais importantes que estão acontecendo no país, no Estado. A gente está discutindo a corrupção e eu queria falar um pouquinho sobre a reação do prefeito Paulo Garcia frente a essas acusações, que a gente teve a última aí do Mutirama, mas a gente teve também um escândalo ali na AMA, a questão também de gratificação irregular a 2 funcionários porque são amigos do rei, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre esses escândalos da prefeitura e por que você considera, qual a sua opinião, pelo prefeito ter uma postura de silêncio, sendo que, no entanto, a sua postura ética diria outra coisa, já que ele tem uma história bacana de um homem direito. Olha, é engraçado, isso está se tornando uma prática comum. E aí o governo federal fez escola nessa história de adotar esse comportamento diante de situações que não são do interesse do gestor. Num primeiro momento, é simplesmente ignorar a denúncia que está sendo feita. No segundo momento, é negar perentoriamente, dizendo que aquilo, tentando desqualificar a denúncia que está sendo feita. E aí, no terceiro momento, já é o desespero, tentando achar uma alternativa para permanecer no cargo. No caso do prefeito, é uma coisa mais complicada, porque o prefeito, para poder sair da função dele, ele precisa sofrer um impeachment por parte da Câmara, um processo, ou talvez pela Justiça, que possa, uma acusação de improbidade administrativa grave e tal. Então, até o momento, eu acho que a postura foi essa postura de tentar desqualificar toda a denúncia que foi feita, no caso, por exemplo, dos brinquedos do Mutirama. Isso aí porque a empresa não participou da licitação, porque nisso, no primeiro momento, fingiu de morto, aguardando os acontecimentos, e como a imprensa persistiu nisso, e ainda bem que os meios de comunicação hoje
nos conseguem trazer todas essas informações para que a gente possa entender o que está acontecendo, porque antes isso era varrido para debaixo do tapete. Então, chegou num determinado momento, o desgaste, provavelmente alguém da assessoria disse, olha, o desgaste está ficando ruim, sua imagem está ficando ruim, ano que vem tem reeleição, você precisa resolver isso. Porque isso está vindo numa hora ruim, quer dizer, de prévia de disputa eleitoral. Então, precisa resolver esse problema. E a melhor forma de resolver é, num primeiro momento, você vir a público e esclarecer tudo. É uma melhor forma de você tentar botar abrir o jogo. Acabar com essa história. Mostrar transparência. Claro. Dizer para as pessoas, olha, isso aconteceu. Porque a questão do mutirão, tecnicamente, é fácil de ser respondida. Tecnicamente. Ele precisava, tecnicamente, ter a resposta técnica e ter a resposta política. Mas ela deveria ter vindo no exato momento em que a denúncia aconteceu. Para matar a denúncia lá no nascedor. E ele deixou a coisa crescer de tal maneira que agora fica difícil. Você não sabe realmente se está tentando simplesmente dar uma abafada no caso ou se ele não tem realmente... Existe um problema grave nessa questão aí que não está bem respondido. Não está bom não. E as pessoas já estão com piadinha, né? Tipo, Carlos Zorro e ele é o tonto, é o Zorro e o tonto. Né? Ele já é o tonto. Exatamente. Isso aí, enfim. Nesse processo de eleição que começa agora... o gestor tem que estar preparado, porque vai vir mais coisas. Mas você acha que por conta de essa estratégia, vou me fingir de morto, vou ficar calado, e esse assunto automaticamente, daqui a pouquinho ele vai se esgotar e cai no esquecimento? Do ponto de vista estrategicamente político, você acha que ele vai acabar... o povo vai acabar esquecendo essa história e vai passar? Olha, ele pode até achar que a população vai esquecer, mas a oposição não vai deixar que a população esqueça. A oposição não vai deixar que a população esqueça, porque a hora que chegar na época eleitoral, isso vai ser relembrado e se não surgirem outros fatos, que esse é que é o grande problema. O gestor, realmente, o administrador público, ele não tem como controlar toda a máquina é muito grande. E, realmente, quando você faz uma composição política, com partidos das mais variadas nuances, tem pessoas que vêm para o governo realmente com outras intenções. Sabe qual que é? Eu acho que o grande problema de tudo é que quando se escolhem os assessores, os funcionários para cargos estratégicos, tinha que ser escolhida uma pessoa que fosse técnica, uma pessoa que entendesse aquilo. Mas aí ficam só essa questão partidária de indicações políticas, o fulano, o cicrano, que às vezes a pessoa não tem nada a ver com aquela pasta que ela ocupa, e aí sim vai inchando a máquina, porque aquele excesso de funcionários acaba inviabilizando até a questão de pagamento de todo mundo. Enfim, o que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, a administração pública é uma coisa muito complexa e realmente requer o governador, o prefeito ou o presidente da República precisa realmente ser bem assessorado. Mas é evidente que ele tem essas questões de natureza política que precisam ser resolvidas, que são os ajustes com os partidos. Mas dá para escolher dentro dos partidos pessoas que têm alguma coisa a ver com aquela área. Sim, mas essas indicações podem ser feitas em comum acordo. E é possível que o governador, dentre as indicações, ele escolha pessoas, primeiro, que tem uma ficha corrida, né? Que não tem a ficha corrida, né? Que tem um currículo. Né? Em algumas situações, o cidadão tem uma ficha policial e mesmo assim é nomeado ministro ou secretário. E isso a gente com certeza vai dar problema lá na frente. É impossível que esse cidadão, na hora que ele ocupar o cargo, que ele vá se recuperar completamente e dizer, não, aqui agora eu vou agir com... O cara já tem uma história em outros cargos que ele ocupou, e mesmo assim ele é indicado pelo partido e mesmo assim o governante aceita. Quando ele aceita, ele está correndo risco. Que vota nessas pessoas também. E se o governante aceita isso, ele está correndo risco. Ele está pagando para ver. E aí eu acho que governo não dá para você pagar para ver mais. Não dá não. Não dá mais para você aceitar. Tá. Tem que mudar. Não tá, mas está mudando, não está? Não, está mudando com muita... mas muito devagar. Mas está mudando. Está mudando muito devagar. Mas o que eu acho que é importante nisso é porque a população vai conseguir realmente entender essa história nas próximas eleições. E a gente vai estar de olho, não vai? Vamos começar a fazer a nossa dupla. Então eu quero a sua opinião no nosso site. Escreva lá se você quer que a gente fale de política, economia,
ou não. Tá bom? Eu conto com você. Obrigada pela sua audiência. Obrigada, Bruno. Um abraço, Aurélio. Boa noite. Obrigado a todos. Até a próxima semana. Dr. Cid vem falando sobre andropausa. Tchau. Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000.